Pessoal, paz seja convosco. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos estar iniciando neste momento o nosso estudo. Vamos estar iniciando o estudo nessa noite e dando seguimento. Estaremos aqui nos próximos dias estudando sobre as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos fazer uma oração neste momento, bem? Pedindo ao Espírito Santo que Ele venha nos conduzir, que Ele venha trazer toda a orientação sobre a nossa vida em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, te glorificamos, te exaltamos. Pai, nesta hora nós entramos na Tua presença e convidamos o Senhor, Espírito de Deus, para que o Senhor, neste momento, esteja nos dirigindo. Que o Senhor esteja trazendo todo o entendimento, meu Pai, da Tua palavra. Que a revelação, meu Deus, da palavra do Senhor e da vontade do Senhor esteja sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, só para situar, na semana passada nós demos a introdução, falamos a respeito do livro do Apocalipse, que é um livro profético e de revelação. Há uma distinção entre profecia e revelação. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro profético e de revelação. Foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, o Senhor Jesus deu para ele a revelação do Apocalipse. E a princípio, o livro do Apocalipse ele foi direcionado às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, hoje região da Turquia. Então nós estamos aqui estudando essas 7 cartas, por quê? As 7 igrejas, elas representam a igreja do Senhor Jesus em toda a terra e em todos os tempos. Tanto a igreja como um corpo, quanto a igreja de forma individual. Então, a igreja de forma individual, porque nós, de maneira individual, somos igreja. E quando nos reunimos em congregação, somos o corpo de Cristo como igreja. Então, tudo que está relacionado a essas igrejas, diz respeito também à igreja hoje e a cada um de nós de uma forma direta e de uma forma específica. Semana passada nós falamos sobre a igreja que estava em Éfeso. Era uma igreja que tinha muito trabalho, muita disposição para trabalhar, para servir a Deus, porém, era uma igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. Não que ela não fazia mais, mas tudo aquilo que ela fazia era de forma mecânica. E nós falamos aqui que a nossa motivação para servir a Deus tem que ser o amor. Se nós servimos a Deus por interesse, se nós servimos a Deus por disputa, por contenda, isso não é aceitável diante dele. Então nós temos que servi-lo porque o amamos e amamos a obra e amamos a vontade dele. Pois bem, hoje nós estaremos falando sobre 2 igrejas. A primeira igreja que nós vamos falar sobre ela, aqui, estudar sobre ela, é a igreja de Esmirna. Você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Você vai deixar sua Bíblia aberta e nós iremos então aqui comentando e acompanhando o texto. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Carta à igreja em Esmirna.
Esmirna, né, não é o nome de uma pessoa, é uma cidade. Então a igreja que estava na cidade de Esmirna. Pois bem, então vamos analisar aqui, tirar a revelação, tirar o aprendizado e tirar a aplicação disso na nossa vida hoje, nos nossos dias hoje. Olha, a igreja, ou melhor, a cidade de Esmirna, ela era uma cidade muito importante e muito populosa, né, dos primeiros séculos. Ela era uma cidade muito conhecida por sua beleza. Então ela era um ponto turístico. E por ser um ponto turístico, por ser uma cidade muito conhecida pela sua beleza, a cidade de Esmirna ela atraía muitas pessoas, inclusive muitos judeus iam para essa cidade, e havia uma movimentação muito grande no comércio, por essa cidade ser um ponto turístico. Então, a igreja foi implantada nessa cidade dentro deste contexto. A cidade como um ponto turístico, a cidade havia uma grande movimentação de pessoas, muitos judeus afluíam-se para lá, inclusive para conduzir os seus negócios, né? Firmavam ali moradia na cidade, para conduzir os seus negócios, enfim, para tocar a sua vida. Havia muitos judeus na cidade por causa do comércio, por causa dessa movimentação que o turismo proporcionava àquela cidade. Quem fundou a igreja em Esmirna foi o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, e na terceira viagem missionária, então, ele funda a igreja de Esmirna. Ele deixa lá Policarpo, que foi um dos primeiros mártires da história da igreja. O texto bíblico não menciona o nome de Policarpo, mas a história, né, vai mencionar Policarpo como um grande líder da igreja em Esmirna e foi martirizado, dado a perseguição que era muito grande, né, naquela cidade, em cima dos cristãos, com respeito aos cristãos. Pois bem, o Senhor elogia, ele traz um elogio àquela igreja, na cidade de Esmirna. O Senhor ele traz um elogio, e ele elogia aquela igreja porque era uma igreja que passava por muitas dificuldades. Vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim, ó: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Eu disse aqui semana passada que toda a carta é direcionada ao anjo da igreja, que era o pastor da igreja, que é o responsável, tanto espiritual quanto também administrativo de toda a igreja. Então a mensagem é direcionada a ele, ao pastor. É o pastor que responde pela igreja. Pois bem, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. E aqui ele diz: conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico. E a blasfemos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Aqui o Senhor Jesus, ele elogia a igreja, porque o Senhor conhecia a dificuldade que aquela igreja enfrentava. O Senhor conhecia toda a tribulação pela qual aquela igreja passava. É interessante que aqui ele faz um jogo de palavras, né? Ele fala, tua pobreza, apesar de seres ricos. Vamos entender isso aqui. É um jogo de palavras que o Senhor Jesus ele faz. Porque os cristãos da igreja de Esmirna, eles eram pobres. Era uma igreja onde o povo que congregava naquela igreja era um povo pobre. E a pobreza daquele povo se devia à grande perseguição que se levantava ali naquela cidade contra os cristãos, né? Porque quando um cristão, quando uma pessoa se convertia ao cristianismo, automaticamente ele era mandado embora do emprego, ele perdia os negócios, pessoas paravam de negociar com ele, né? Porque ele havia convertido ao cristianismo. Porque a cidade de Esmirna, veja bem, ela era uma cidade muito leal e devota a Roma. Eles tinham César, né, ou o imperador
como Deus. Então, o Deus deles era o imperador. Quando alguém se convertia ao cristianismo e abandonava e deixava de adorar o imperador como Deus e passava a adorar o Senhor Jesus, essa pessoa então sofria perseguição. Essa pessoa então sofria boicote. E aqui é interessante nós fazermos um paralelo, construirmos aqui um paralelo. Porque veja bem, nos dias que nós vivemos, muitas pessoas elas procuram as igrejas, elas se recorrem ao Senhor Jesus, né? Muitas vezes para abrir uma porta, para prosperar, para dar uma bênção financeira, né? E nós vemos neste caso aqui que as pessoas que elas se convertiam na cidade de Esmir, né? Elas perdiam o que tinham. Elas não ganhavam, mas elas perdiam aquilo que tinham. E isso aqui, meus irmãos, meus amigos, vai totalmente de forma contrária à teoria da prosperidade, que se é pregado hoje, né, que se é ensinado hoje. A teoria da prosperidade, ela ensina que você tem que ganhar, você tem que conquistar, porque se você não estiver ganhando, se você não estiver conquistando, Deus não está na sua vida. Infelizmente, é isso que ensina a teoria da prosperidade. Eu quero deixar claro aqui o seguinte: eu creio num Deus que prospera, eu creio num Deus que abençoa, eu creio num Deus que é provedor, né? O nome dele é Jeová Jiré, ele traz provisão sobre a nossa vida. Eu creio num Deus que tem o melhor dessa terra para aquele que serve a ele. Eu creio num Deus que pega o pobre do pó, levanta ele, coloca e faz ele se assentar entre os príncipes. Eu creio neste Deus. Mas veja bem, nós não devemos buscar o Senhor Jesus por aquilo que ele pode nos dar, mas sim por aquilo que ele já nos deu. Nós precisamos ter essa mentalidade, né? O evangelho não pode ser um negócio. Vem porque vai prosperar, vem porque vai crescer, vem porque vai aumentar, vem porque você vai conquistar. Nós vemos totalmente contrário isso aqui na igreja de Esmirna. Quando as pessoas elas iam se convertendo, elas iam entregando a vida delas para o Senhor Jesus, ao invés de conquistar, elas perdiam. E passavam a viver então debaixo de uma grande tribulação, de uma grande perseguição. E Jesus ele faz esse jogo de palavras. Você é pobre, mas tu és rico. O que quer dizer? Aquela igreja, apesar dos cristãos daquela igreja, eles serem pobres financeiramente, eles serem pobres materialmente, eles eram ricos espiritualmente, ricos para com Deus. E o Senhor Jesus ele fala: olha, eu conheço a tribulação que vocês enfrentam, eu conheço a tribulação que vocês passam por ela. Veja bem, a perseguição que os cristãos eles enfrentavam lá na cidade de Esmirna, elas eram motivadas pelos próprios judeus. Os judeus eles incentivavam Roma a perseguir os cristãos, a levantar perseguição contra os cristãos. Então a perseguição que a igreja de Esmirna enfrentava era motivada pelos próprios judeus. E nós vemos isso na história de Jesus. Porque olha, Roma deu a sentença, mas quem pediu para crucificar Jesus foram os próprios judeus. Foram os próprios judeus que pediram para matar Jesus, que pediram a cabeça de Jesus, que escolheram Barrabás. Então, os judeus incentivavam os romanos a perseguir Roma, falando: olha, os romanos a perseguir a igreja de Esmirna, falando: olha, esse povo não respeita o imperador, este povo não adora o imperador, este povo não é devoto ao imperador. Então eles sofriam tribulação, eles sofriam perseguição por causa da fidelidade que eles tinham à palavra de Deus. Então nós vemos que era uma igreja muito sofrida, era um povo muito sofrido. Jesus ele fala aqui no versículo 10, não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passarei por uma tribulação de 10 dias. Veja bem, quando Jesus ele fala que viria uma tribulação sobre aquela igreja, e ele fala do período de 10 dias, dentro da numerologia bíblica, 10 é um número inteiro. 10 ele é um número completo. E quando Jesus ele determina este tempo,
Jesus ele quer transmitir a seguinte mensagem àquela igreja. Eles iriam passar por uma luta, eles iriam passar por uma adversidade, eles iriam enfrentar uma tribulação, mas aquela tribulação tinha data e hora para terminar. Seria necessário. E muitos acreditam que aquela tribulação viria para aprimorar aquela igreja. Quando nós vamos olhar na palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, irmãos, sobre tribulação o seguinte, que a tribulação ela vem para crescimento, né? Na carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, ele fala que a tribulação gera paciência, a paciência gera perseverança, ou seja, a tribulação na vida daquele que crê não é para destruir, é para aumentar. A partir do momento que nós conseguimos manter a nossa fé, a partir do momento que nós conseguimos manter a nossa fidelidade, no meio da tribulação, nós somos aperfeiçoados. Então, pega essa palavra. Talvez no tempo de hoje, no dia de hoje, você está participando desse estudo e você está passando por um momento de tribulação na tua vida. Você está enfrentando dificuldade na tua vida. Creia. Você que é um homem de fé, uma mulher de fé, né? Essa tribulação, você pode ter certeza, Deus ele tem ciência dela. Ele não está à margem de tudo aquilo que está acontecendo. É isso que ele fala para Esmirna: olha, vocês irão ser provados, vocês irão passar por uma tribulação, mas eu sei o que está acontecendo com vocês. Eu estou vendo o que está acontecendo com vocês. E vai passar. Vocês não vão permanecer nessa tribulação. A tribulação vai passar. Então nós vemos que Jesus ele tinha um conhecimento muito profundo de tudo aquilo que a igreja de Esmirna estava enfrentando, estava passando, toda a dificuldade que os crentes ali daquela igreja estavam passando. E é interessante a forma que Jesus conforta aqueles cristãos. Presta atenção, no versículo 10, a segunda parte do versículo fala assim, ó: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Isso aqui é muito interessante, presta atenção. Jesus está vendo a dificuldade, Jesus está vendo a luta, Jesus está vendo toda a tribulação que aquela igreja está passando. E a forma que Jesus encontra de confortar aquela igreja não é falando para eles: olha, eu vou arrancar vocês da pobreza, eu vou mudar a história de vocês, vocês vão ver uma virada na vida de vocês. Não foi assim. Não foi falando: olha, eu vou matar todos aqueles que estão perseguindo vocês, eu vou destruir todos aqueles que estão perseguindo vocês. Não foi desta maneira que o Senhor Jesus encontrou para encorajar aqueles cristãos. Pelo contrário, Jesus fala para eles: olha, permaneçam fiéis. Permaneçam fiéis. Vocês estão passando por luta, vocês estão passando por adversidade, vocês estão vivendo um tempo de privação, vocês estão vivendo um tempo de provação, mas permaneçam fiéis. Essa palavra, ela é muito real nos nossos dias. Olha, meus amigos, certa vez alguém disse que a Bíblia, ela é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã, do que uma notícia que vai sair amanhã, e é verdade. Então, no meio da nossa luta, o que o Senhor Jesus ele falou para aquela igreja, e chega até nós hoje, que é a aplicação na nossa vida hoje, é que no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da diversidade, nós precisamos nos preocupar em permanecermos fiéis. Não se venda, meu irmão. A situação pode estar difícil. Quantas pessoas que quando a situação aperta para ela, eu vou falar aqui situação financeira, porque Jesus falou que aquela igreja era uma igreja pobre, era uma igreja que passava por luta financeira, então presta atenção nisso. Nós estamos no meio de uma crise, nós estamos vivendo no meio de uma crise, no meio de dificuldade muito grande, muitas pessoas perdendo o emprego, aqueles que não estão perdendo o emprego, tendo o salário reduzido, perdendo o negócio, aqueles que têm o seu negócio, aqui, não se venda. Não se corrompa, sabe? Permaneça fiel a Deus, permaneça fiel aos teus princípios. É isso que Deus está falando para aquela igreja, e é isso que o Espírito Santo ele está comunicando na nossa alma no dia de hoje. No meio dessa luta, irmão, no meio dessa
dificuldade, você pode ter certeza que propósito não vai faltar. O inimigo não vai perder oportunidade, às vezes, de levantar pessoas até para te tentar, sabe? Para tentar você, para tentar polir o seu caráter. Ontem nós estávamos pregando na igreja, estava falando sobre aliança, que nós não devemos quebrar aliança com Deus. Então o inimigo vai fazer de tudo para nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, nesse tempo de adversidade, vai fazer que você venha quebrar a sua aliança com Deus aqui. Palavra de Deus no teu coração, permanece fiel. Não perca a sua fidelidade, não venda a sua fidelidade, não negocie a sua fidelidade por nada. Deus sabe, Deus está vendo, irmão, Deus está ciente de tudo que está acontecendo, você pode ter certeza disso. E ele fala para a igreja, olha, sejam fiéis, permaneçam fiel até a morte e vocês vão ganhar coroa da vida. Coroa é recompensa, coroa é prêmio. Aqui, ó, a sua fidelidade, ela vai ser recompensada, você pode ter certeza. A tua fidelidade vai ter recompensa da parte de Deus. E ele fala, olha, aquele que vencer, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é a morte do corpo físico. A segunda morte é a morte do espírito. É a morte eterna. É o fogo do inferno. Então aquele que permanecer fiel, aquele que vencer, ele vai ser recompensado e ele não irá sofrer o dano da segunda morte sobre a vida. Então o que nós aprendemos com esta carta que o Senhor Jesus escreve à igreja em Éfeso? O que nós podemos aprender? Olha, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da adversidade, nós temos que nos esforçar para permanecermos fiéis. Não negociar o nosso caráter. Não quebrar a aliança que nós temos com Deus, porque daí vai sair uma recompensa. Amém, pessoal? Está entendendo aí? Está entendendo? Manifesta, dá um joinha aí, né? Curte, comenta aí, porque, irmãos, isso é muito forte, né? Isso é muito forte, e como eu estou falando aqui, é muito atual para os nossos dias, né? É muito atual para a nossa vida. Pois bem, então essa é a igreja de Esmirna. E nós vamos então agora passar para outra igreja, a terceira igreja, né? Que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo. Então nós vimos Éfeso, Esmirna e agora a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Aí mesmo no livro de Apocalipse, claro, começa no versículo 12. E nós vamos estar aqui, né, lendo os versículos e acompanhando. Primeiro, a história da igreja, para nós nos situarmos e nós entendermos aqui a história da igreja. Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ela era a capital administrativa da Ásia no tempo. Bem, a cidade de Pérgamo era capital administrativa e o centro oficial da sede romana. Era onde Roma tinha sede do governo dela sobre toda a Ásia, sobre toda a região da Ásia naquela época, onde hoje é a Turquia, né? Se você procurar no mapa aí, você vai ter uma visão melhor daquela região. Até bom, né? Paralelo ao estudo, depois você sair, você pesquisa isso, vai acrescentar conhecimento na sua vida. Pois bem, era a sede do governo de Roma, onde estava sediado o governo de Roma. Era uma capital administrativa. Então, era uma cidade muito poderosa. Era uma cidade com uma influência muito grande, né? Onde tudo passava por Pérgamo, tudo passava por aquela cidade. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Né? É importante você entender a geografia, é importante você entender o histórico para entender a mensagem. Bem? Então Pérgamo era a capital administrativa, né? Junto com Éfeso, era a cidade mais importante daquela região. Foi onde então a igreja foi implantada ali também uma igreja. Então vamos ao texto. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo.
Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde habita Satanás. Vamos entender aqui, né? Vamos mastigar aqui. Primeiro, Jesus ele diz, né, àquela igreja: eu sei onde vocês estão. Vocês estão no lugar onde é o trono de Satanás. Isso é uma palavra forte, né, irmãos? Mas por que Jesus chama a cidade de Pérgamo de o trono de Satanás? Por que Jesus ele fala que na cidade de Pérgamo está localizado o trono de Satanás? Se você for procurar ler e estudar e aprofundar mais a respeito disso, existem alguns escritores, né, que falam que a sede de Satanás era em Pérgamo, onde Satanás ficava. Porque, irmãos, veja bem, o diabo e nem nenhum demônio é onipresente. Ou seja, tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro, porque sendo espírito, né, Satanás sendo espírito, os demônios sendo espírito, né, a forma deles se locomover é muito rápido. Lógico, porque são espíritos. Mas eles não têm a capacidade de estar no mesmo lugar, o mesmo. Só Deus. Só Deus pode estar em todos os lugares. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipresentes. Então existem escritores que falam que ali Satanás ficava. Quando o Satanás, no livro de Jó, ele chega diante de Deus, né? Deus pergunta para ele: você está vindo de onde? E ele fala: estou vindo de rodear a terra e passar várias vezes por ela. Por quê? Porque ele não é onipresente, né? Pois bem, então Jesus ele fala que a igreja de Pérgamo estava localizada onde ficava o trono de Satanás. E por que Jesus ele fala que este lugar era o trono de Satanás, né? A cidade de Pérgamo, ele era o trono de Satanás. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse, né? O capítulo 2 de Apocalipse. Pois bem, né? Sejam bem-vindos. Veja bem, porque era um lugar onde o diabo tinha uma influência muito grande. Por quê? Por ser o centro do governo, o centro administrativo, e onde o governo de Roma, a sede do governo de Roma está, a adoração aos deuses romanos, né, era muito grande, era muito forte. Então era um lugar onde se adorava Zeus, Júpiter, Mercúrio, Atena e vários outros deuses cultuados, né, pelos romanos. Os cultos pagãos eram realizados ali. Então foi onde esta igreja foi fundada. E veja bem, mesmo esta igreja estando num lugar tão terrível, né, num lugar onde a influência maligna era tão pesada, era tão forte, Jesus ele fala: eu sei que vocês estão num lugar difícil, onde grandes batalhas espirituais acontecem, onde é difícil se pregar, onde é difícil, né, divulgar o evangelho, mas vocês têm conservado o meu nome e não têm negado a sua fé. Mesmo com tanta oposição, vocês têm permanecido fiéis ao meu nome, não têm negado o meu nome e têm permanecido a sua fé. Olha, aqui nós aprendemos algo muito importante. Zelar pelo nome do Senhor onde quer que nós venhamos estar. Preste atenção. Jesus ele falou que nós somos a luz do mundo. Luz do mundo. Eu pergunto para você, qual treva é mais poderosa do que a luz? Não existe.
Não existe treva que seja mais poderosa do que a luz. A luz sempre irá se sobressair sobre as trevas. Aqui, vai pegando isso aí, porque isso é forte, irmão. Isso é muito forte. Amém? Olha, vou repetir, para gravar no teu coração. Não existe trevas que possa sobressair sobre a luz. A luz sempre irá sobressair sobre as trevas. As trevas, por mais violentas que elas sejam, elas não conseguem ofuscar a luz. Quando Jesus ele fala para mim e para você, vocês são a luz do mundo, o que ele quer dizer é que não há treva que possa me absorver, não há treva que possa acabar com a minha vida, não há treva que possa te absorver, não há treva que possa acabar com sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então, olha, por mais difícil que seja o lugar que você esteja, por mais difícil o bairro que você mora, né? Pode ter vários lugares de prostituição, pode ter muita boca de fumo, né? Índice de violência muito alto. Escuta, você é luz e as trevas não podem sobressair sobre a luz. Talvez o lugar que você trabalha, né, é um lugar tribulado, é um lugar difícil, é um lugar ali onde, mas olha, entenda, você é luz. Amanhã, quando você chegar lá nesse lugar que você trabalha, talvez é um lugar cheio de pessoas negativas, cheio de pessoas que só quer o mal, cheio de fofoca, tudo que é ruim tá lá, irmão, mas aqui não amaldiçoa não, porque sabe por quê? Você é luz. E a sua luz, ela é maior do que as trevas que estão lá neste lugar. É o que Jesus está falando aqui para a igreja que estava em Pérgamo. O lugar que vocês estão é o trono do Satanás. O lugar que vocês estão é um lugar difícil de se viver. Mas escuta, vocês permanecem fiéis porque vocês são luz. Então guarda isso no teu coração, meu irmão. Guarda isso no teu coração, minha irmã. Né? José, ele viveu no Egito. José, ele viveu no Egito. Um lugar de idolatria, um lugar difícil. Mas o Egito não entrou dentro de José, pelo contrário, José influenciou o Egito. Daniel viveu na Babilônia, um lugar, o centro da idolatria da época de Daniel. Mas os manjares da Babilônia não tiveram poder de influenciar a vida de Daniel, pelo contrário, foi Daniel que influenciou e mudou a história da Babilônia. Então aqui nós somos luz do mundo. A luz que há em nós, ela é maior do que qualquer treva. Então, se você tem vivido um lugar difícil, seja qual for este lugar, seja na sua casa, seja no bairro que você mora, seja no lugar que você trabalha, se você está vivendo num lugar difícil, não se deixa oprimir por essas trevas, não, que você é luz, e a luz sobressai sobre as trevas. Amém? Veja bem. O trono do diabo, onde era o trono de Satanás que essa igreja estava localizada. E eles mantinham fiéis o testemunho dele. E eles mantinham fiel o testemunho ao Senhor Jesus e honrava o nome de Jesus. Existem muitas pessoas hoje que às vezes quando ela chega em determinado ambiente, ela fica com vergonha, E acaba ocultando a fé. Você é crente? Eu vou na igreja. Aí fica sem graça. Aqui, você tem que andar com a cabeça erguida onde quer que você vá. Porque você é luz. Você é luz. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de um reino que não é deste mundo. Um reino que é eterno. E de um reino que é sobre este mundo. Que é sobre este mundo. Então, seja como Pérgamo. Não nega a sua fé. Mantenha a sua fé firme, mesmo diante das maiores provas, mesmo diante da maior situação, que confesse o nome de Jesus. Onde você chegar, não tenha vergonha de confessar quem você é e a quem você serve. Não tenha vergonha de confessar quem você é e a quem você serve. E ele continua falando aqui, entretanto tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão,
que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então o que acontece? Dentro dessa igreja havia um grupo, muitos chamam de panela, né? Havia uma panelinha dentro desta igreja, que eles observavam a doutrina de Balaão. O que Balaão fez? Balaão ele ensinou estratégias a Balaque para fazer Israel pecar. Então o que nós entendemos aqui? Dentro da igreja de Pérgamo, havia um grupo de pessoas que elas induziam os irmãos ao pecado. Olha, isso tem para todo lado, irmão. Isso tem em todos os lugares, né? Pessoas que vão induzir ao erro, pessoas que vão querer fazer, muitos que se fazem, né, de crente fiel e que não é, mas na verdade quer induzir as pessoas ao erro, quer levar as pessoas a errar. Então, o que Jesus tinha contra a igreja de Pérgamo é que eles estavam ali se sujeitando a essas pessoas, permitindo que essas pessoas difundissem a doutrina de Balaão dentro da igreja. Né? Eles não estavam corrigindo essas pessoas, eles estavam fazendo vista grossa, deixando, né, acontecer. Então, Jesus tinha isso contra eles, mas não somente isso. Assim também, o versículo 15 diz, assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Né? Os nicolaítas eram conhecidos em Éfeso, nós falamos dele no estudo da carta passada, né? E em Pérgamo, e ensinava a imoralidade e a idolatria. Então, ensinava os cristãos a errar na imoralidade e também na idolatria. Então, o que Jesus tinha contra a igreja de Pérgamo era isso. Veja bem, era uma igreja que estava num lugar difícil, onde o trono de Satanás estava ali, né? Era uma igreja que, apesar disso, honrava o nome, não negava a fé, não negava o nome de Jesus, mas, né, fazia vista grossa com determinados grupos de pessoas que se infiltravam dentro da igreja. Né? Irmão, tem muita gente que entra dentro das igrejas, não é Deus que manda, não, é o diabo que manda. Não deve se enganar, sabe? É o próprio Satanás que coloca pessoas dentro da igreja para levar pecado, para levar destruição, sabe? Para levar fofoca, para levar contenda. Porque, irmãos, não devemos enganar. Assim como existem os filhos de Deus, existem também os filhos do diabo. Assim como existem os servos de Deus, existem também os servos do diabo. Isso é fato. Então tem gente que entra dentro da igreja, não é para abençoar, não. Ela entra dentro da igreja para levar contenda, é para levar divisão, é para induzir a outras pessoas ao erro, às falhas, sabe? E essas pessoas é para arrebentar, irmão, faz bagunça, né? Divide igreja, planta no coração das pessoas o espírito da rebeldia, né? Então tem que tomar muito cuidado. Existia isso lá atrás, existe isso nos dias de hoje. E Jesus continua falando aqui, olha, quem tem ouvido, ou melhor, versículo 16, portanto, arrepende-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti, e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. É interessante, irmãos, que o Senhor sempre vai nos chamar ao arrependimento, né? Antes da condenação, vem a proposta para o arrependimento. Deus não condena e nem vai condenar ninguém, irmãos, sem dar uma chance. A Bíblia diz que ele é longânimo, misericordioso. Então, quando Deus ele nos corrige, usa a palavra para nos corrigir, usa o servo, a serva dele para nos corrigir, nós temos que estar atentos a isso. Porque é chance que Deus está vindo. Antes de executar juízo, Deus sempre nos dá uma chance de nos arrepender. Né? Você pode ter certeza. Uma pessoa que hoje ela está vivendo a vida dela um juízo de Deus, né? E tantos que ainda irão passar por esse juízo quando Jesus voltar, né? Quando Jesus arrebatar a igreja, e nós vamos estudar isso mais para frente, né? Quando o julgamento final acontecer,
tantos serão condenados, irmãos. A Bíblia fala que o livro da vida será aberto naquele dia, sabe para quê? Para testemunho. Porque somente aquele que tem o nome escrito no livro da vida será salvo. Então o livro da vida será aberto naquele dia para quê? Para mostrar para as pessoas que o nome dela não estão. Elas tiveram a oportunidade de um dia colocar o nome no livro da vida. Mas elas não quiseram. Elas não se arrependeram. Então serão condenadas. Antes da condenação sempre vem a oportunidade de se arrepender, né? Deus, ele é misericordioso. E o versículo 17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito o nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então essa será a recompensa. Enfim, a aplicação de tudo que nós vimos hoje. Primeiro, a igreja que estava em Esmirna, né? Uma igreja fiel, uma igreja sofredora, mas que se mantinha fiel. E Jesus disse para eles: olha, permaneçam fiéis. No meio da luta, no meio da adversidade, no meio da provação, permaneçam fiéis. A igreja que estava em Pérgamo, o que nós aprendemos com essa igreja? Que não importa o lugar que nós estamos, somos nós que fazemos a diferença. Aquilo que está em nós que faz a diferença. Deixa eu contar uma história aqui para nós fecharmos hoje, por hoje, né, o estudo. Já passamos aí os 40 minutos, né? E eu não quero ser enfadonho, né? Nós vamos aqui devagar para ir assimilando, pegando e guardando tudo. Quando Abraão falou com Ló, Ló, a terra está diante de nós. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Na frente deles, de um lado havia a Campina do Jordão, do outro lado havia o deserto de Sinai. Campina e deserto, eles tinham gado. Abraão não precisava mandar Jó escolher, ou melhor, Ló escolher. Ele, como mais velho e pai, né, tio, mas cuidou de Ló como pai de Ló, ele tinha todo o direito de falar: olha, nós vamos separar, você vai para lá, eu vou para cá. Mas não, ele deu o direito de escolha. Você sabe por que ele deu o direito de escolha? E quando Ló falou: eu quero a Campina, o senhor vai para o deserto. Abraão não temeu ir para o deserto, porque Abraão sabia que o que fazia diferença não é o que estava fora. O que fazia diferença na vida dele é o que estava dentro dele. E a Bíblia diz que quando Abraão coloca o pé no deserto, o deserto se transformou em manancial. Então guarda isso no teu coração, meu irmão. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Você que tá ouvindo essa palavra. Não é o que está fora, é o que está dentro de nós que faz toda a diferença. Se você tem certeza daquilo que está dentro de você, a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o que está em nós, é maior do que qualquer diversidade que está fora de nós. O que está dentro, não recebe essa palavra em nome de Jesus. O que está dentro de você, o que está dentro de mim, é maior do que qualquer diversidade que nos cerca. É maior do que qualquer deserto que nós venhamos enfrentar. Amém? É debaixo dessa palavra que eu quero encerrar aqui por hoje este estudo. Deus permitindo, semana que vem nós vamos estar continuando, vamos ver mais 2 igrejas, né? Talvez nós vamos fazer na sexta-feira, viu, irmãos? Talvez não ter uma mudança de dias aqui, mas eu vou tá divulgando aí nos veículos aí, no Facebook, no WhatsApp. Eu vou estar mandando o dia direitinho, talvez será na sexta-feira. Mas estaremos firmes, irmãos, neste estudo. Olha, se tem abençoado a sua vida, divulga. Se tem acrescentado alguma coisa à sua vida, né, inflama as pessoas, manda para alguém, compartilha com alguém, salva entra lá, compartilha essa live com alguém, convida ele para estar juntamente conosco, né, na semana que vem, porque, irmãos, tem muita revelação de Deus aqui ainda escondido, né, para nós saborearmos, para nós mastigarmos, para nós nos alimentarmos dela. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor te abençoe muitíssimo, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus.
e até semana que vem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.